E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava conversando com o pessoal no Discord, né, no meu servidor, que aliás você pode pegar agora no link da descrição do vídeo se você quiser depois trocar uma ideia com a gente. Mas eu estava vendo sobre o curso de Lua, principalmente, e tenho percebido que tem tido algumas dúvidas em relação ao uso do prompt de comando do Windows. Então eu decidi fazer esse vídeo para explicar o básico, tá, do prompt de comando e ver se o pessoal consegue usar ele numa boa, que não é nada difícil, tá? É uma maneira que quem é mais antigo certamente aprendeu, quem é da época do DOS aprendeu a usar, mas hoje em dia, como a gente já, os computadores já vêm com Windows, não é normal de se ter que usar o prompt de comando. Mas para quem vai trabalhar com programação é muito importante, tá? Então, basicamente, a gente tem que começar o seguinte. Deixa eu ver aqui meu roteirinho. Tá, então a gente tem que falar primeiro de sistema de arquivos. Tá? Então, no nosso computador, a gente tem o nosso disco rígido, né, que é onde nós salvamos os arquivos que a gente precisa para usar. Né? E esses arquivos, eles ficam salvos no disco rígido, organizados em o que a gente chama de diretórios, o que a gente hoje em dia mais comumente chama de pastas. Né? Tudo que a gente está vendo aqui é uma representação dos nossos discos. Né? Na prática, que eu tenho um disco C, tá? Que é esse C dos pontos, e o meu disco D. No Windows, cada disco, né? cada hardware, né? Cada disco de fato que a gente coloca, na verdade, para ser mais específico, cada partição que a gente especifica, a gente atribui uma letra, tá? Então a gente tem o hardware, que é o disco, e a gente compra o HD, e a gente pode particionar esse disco em mais de uma unidade, tá? Na verdade, existem algumas operações, já agora eu estou falando, estou lembrando. Existem algumas operações que nós podemos fazer com esse disco. Nós podemos fazer o particionamento de um único disco em várias unidades, essa é uma operação. Outra operação é a gente poder montar um volume único com mais de um disco rígido, né? Vamos supor que eu tenho dois discos, sei lá, de 1 TB e eu preciso de uma unidade que tenha 2 teras. Nós podemos fazer no Windows o que a gente chama de volume set e deixar esses dois discos, né, como se fossem uma única unidade. Então, para o sistema, ele vai ser visto como uma única unidade. E nós temos também o stripe set, que já é diferente, em que ele particiona um disco, quer dizer, ele pega dois discos como uma única unidade também, porém, ele tem um ganho de performance porque ele escreve paralelamente nos dois discos, melhorando a taxa de dados. Mas isso não é o foco de hoje, eu só queria fazer essa pequena introdução para dizer as possibilidades. Mas basicamente, né, vamos supor que seja um para um, nós vamos ter um disco, tá? No meu caso aqui eu tenho meu disco principal da minha máquina e tenho aqui, por exemplo, esse disco de backup que é um drive USB. Aqui são os outros drives que tem na minha máquina, tá? Esse drive aqui é uma ISO que eu montei, é um drive que na verdade não é um drive, é uma imagem de um CD que eu montei com o Visual Studio 2015, tá? Há séculos eu nunca tirei, tá? E aqui, de fato, é um drive USB e os outros são drives de cartão SD e outros, até um DVD que tem na minha máquina também, mas que não tem nada, então não vai dar para mostrar, tá? Mas vamos abrir aqui esse meu drive de backup. Então a gente está aqui no Explorer do Windows e certamente vocês que já mexeram, né? Quem já mexeu com Windows, certamente essa tela é fácil da gente identificar. E aqui, por exemplo, tem alguns programas que eu salvo, né? Então, por exemplo, aqui no caso aqui está recente, mas serve para a gente ver, né? Então aqui eu tenho essa VM e eu tenho aqui esse ponto .zip, né? Um arquivo .zip, quer dizer, eu tenho uma imagem de uma VM compactada aqui de uma máquina virtual Windows. Não importa muito o que é, importa, eu tenho aqui um arquivo e esse arquivo está debaixo dessa estrutura de diretório, né? Então eu tenho meu drive D, minha pasta programas, dentro da minha pasta programas eu tenho a pasta Microsoft, dentro da pasta Microsoft eu tenho essa VM aqui do Windows 10 e aqui eu tenho o arquivo em si que guarda as informações da VM. Então, arquivo é o lugar onde a gente guarda os dados do nosso programa, né, do que a gente quer persistir, né, quer dizer, a gente quer guardar, que a gente quer poder desligar a nossa máquina e quando a gente voltar no dia seguinte, os dados estarem salvos. Então, para isso serve o disco rígido. E que hoje em dia talvez nem seja mais nem tão correto falar de disco rígido, porque a gente também tem hoje é, os drives de estado sólido, né, que são tipo memórias, mas que com alta capacidade, que permitem a gente, e que tem memória persistente, né, que não
não se perdem com o tempo, mas há um tempo atrás a gente só tinha a memória volátil, né, que é a memória RAM, que é o que roda o nosso programa, e os discos rígidos magnéticos, que são onde a gente persiste ele de maneira indefinida, né? Então, bom, beleza. Então a gente está falando apenas dessa parte fixa, né, que salva e é persistente. Então, beleza. Arquivo é onde a gente salva os dados e diretório é onde a gente, digamos assim, guarda vários arquivos. Tá? Na prática, para o sistema operacional, o diretório também é um arquivo, só que é um arquivo especial que salva o lugar onde estão os outros arquivos e outros diretórios. Né? Então, né, por exemplo, essa minha pasta aqui, Microsoft, esse diretório Microsoft, dentro dele tem é escrito lá uma entrada que é o Windows 10 _VM, que no caso vai apontar para esse espaço aqui onde contém, ele vai ter uma listagem que contém esse virtualbox.zip aqui, tá? Então, deixa eu ver meu roteiro aqui. Então, drives, quer dizer, o nosso disco rígido a gente pode eventualmente particionar e criar drives, que são aqueles C2 pontos, D2 pontos que eu mostrei, né? Subir aqui tudo, ó. Então, esse C2 pontos aqui é um drive, isso aqui é outro drive, e assim por diante, são as minhas unidades. Dentro de cada unidade eu vou ter as minhas pastas e eu vou ter os arquivos, né? A pasta a gente chama de diretório também, né? Antigamente nasceu como diretório, e aqui os meus arquivos. Então, beleza. Eu imagino que isso tudo que eu estou falando não é novidade para ninguém, mas eu só precisava estabelecer essa base para a gente começar a mexer com o prompt de comando. Beleza. Então, até aqui, tudo normal, é tudo coisa que a gente já sabe, fácil, fácil. Mas e aí, como é que eu faço para usar o meu prompt de comando? Para começar, para a gente chamar ele, normalmente tem várias maneiras. Se você estiver no Windows mais antigo, você vai no menu Windows e vai clicar em acessórios, né? Acho que até o Windows 8, posso estar enganado, mas você vai em acessórios e tem lá o CMD, ou Command Prompt, ou Prompt de comando, depende da versão do Windows que você está, vem com nome diferente. Mas normalmente uma maneira universal de você abrir o prompt de comando é apertar a tecla Windows no teclado, né, e vai aparecer o menu do Windows e digita CMD. Tá? Imagino que no mínimo do Windows 7 até hoje o Windows 10, que é a minha máquina aqui, isso vai funcionar. Tá? E aí você vai digitar CMD e vai aparecer aqui prompt de comando, e aí você dá Enter e ele vai abrir. E aqui está o nosso prompt de comando. Bom, para que eu expliquei aquilo tudo de diretórios e arquivos? Porque aqui a gente vai ver, na verdade, é isso praticamente, tá? Repara aqui, para começar a gente tem o nosso prompt, tá? Então o prompt diz o quê? Que eu estou na unidade C, tá? C2 pontos, e aqui o meu caminho. O caminho no Windows é dado com contrabarra e os diretórios. Então estou no diretório users, diretório aqui, que é o meu usuário nessa máquina. Mas vamos mudar de drive. Vamos para o drive D, que é aquele meu drive de backup que a gente estava vendo ali. Para mudar de drive, a gente faz D, dois pontos, e ele muda de drive. Tá? Então repara que agora aqui o meu prompt mudou para o D, dois pontos, contra a barra, né? E aqui estou eu. Ok, agora eu quero poder ver o conteúdo, né? Esse conteúdo que está aqui atrás, eu quero poder vê-lo aqui no meu prompt de comando. Como é que eu faço? Muito simples, eu digito o comando dir. Com isso eu listo o diretório. Então repara, aqui eu tenho o meu arquivo c.cm0013, tá? O autorun.inf não está aparecendo porque ele é um arquivo oculto. No caso aqui, bom, Eric, mas se é oculto, como é que está aparecendo aqui? É porque eu habilitei uma opção no meu Explorer para exibir arquivos ocultos, porque me facilita na hora de desenvolver, tá? É só por isso. Então, mas aqui o meu prompt aqui está respeitando. Deixa eu fazer um teste, mas eu desconfio que se eu fizer dir -a dois pontos h, ele também me mostra os arquivos ocultos. Deixa eu ver aqui. Não, não estou dir. Agora eu não vou lembrar. Eu tenho aqui. Existem comandos, eu não tinha preparado isso na aula de hoje aqui, né, nesse vídeo, nesse tutorial, mas depois a gente pode até fazer alguns testes aí mais pra frente. Mas tem como a gente exibir também arquivos ocultos
aqui nesse prompt de comando. Mas vamos seguir adiante. Então, aprendemos o primeiro comando, que é o dir. O dir mostra o conteúdo de uma pasta ou um diretório no Windows, tá? No meu prompt de comando. Outro comando muito útil é o seguinte: beleza, eu listei esses diretórios e agora eu quero entrar num deles, como por exemplo esse diretório programas aqui, que foi aquele que a gente navegou, né? Quero poder exibir aqui essa pastinha Microsoft. Como é que eu faço? Então eu vou usar cd, é o comando. cd significa Change Directory. Só estou anotando aqui para vocês verem o significado, tá? Então cd significa Change Directory, né? Então eu vou mudar de diretório e eu vou dizer qual o nome do diretório que eu quero. No meu caso, programas. E aí já vou dar uma dica. Se você começar a digitar e apertar a tecla Tab, ele vai completar para você com o que ele encontrar. Tá? Então, se eu digitar P e der um Tab, como não tem nenhum outro com T, ele já coloca programas para mim. E eu digito Enter e vou entrar no diretório programas. Vou dar um dir e agora sim minha pasta Microsoft está aqui. Beleza, agora tem uma coisa, tem um detalhe que não sei se vocês já repararam, mas aqui eu tenho um ponto e um dois pontos. O que é isso? Bom, o ponto é o meu diretório atual, tá? Exatamente D dois pontos contra a barra programas, que é o meu diretório atual, é o próprio ponto. Então se eu der, por exemplo, CD, eu posso dar um CD ponto, e ele não vai fazer nada, porque ele vai continuar no mesmo diretório. Neste caso aqui, não tem muita utilidade, mas em alguns casos a gente vai precisar usar esse ponto. Então grava na memória que o ponto significa o diretório atual, tá? E se a gente quiser o diretório pai, né, se eu quiser voltar para o meu diretório que está acima, então eu vou usar o dois pontos. O dois pontos significa o meu diretório pai. Então eu posso fazer cd ponto ponto e ele volta para o D. Beleza, então vamos voltar agora para o cd programas dir. Estou listando, beleza. Se eu quiser entrar no Microsoft, cd Microsoft e opa, ls foi um vício meu. ls não esquece isso. ls é para quem conhece o Unix, Bash funciona com ls. Eu estou tão viciado que já estou fazendo direto, mas para a gente é o dir que funciona, tá? É a mesma coisa, mas em mundos diferentes. Vamos ficar com o dir. Então nós aprendemos dois comandos, dir e cd, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos criar um diretório só pra gente. Se eu quiser voltar, uma coisa interessante, se eu quiser voltar para a raiz direto, né? Se eu quiser voltar para o D dois pontos direto, como é que eu faço? Basta eu fazer cd contra a barra. Contra a barra significa o meu diretório raiz, o inicial lá. Então eu vim para cá e voltei direto. Vamos criar um diretório agora para a gente poder brincar aqui. Então vou fazer o seguinte, o diretório a gente pode criar com o comando md. O md cria um diretório para a gente. Vamos colocar aqui tutorial cmd. Vamos dar um dir. E está aqui o nosso diretório, tutorial cmd. Vamos dar um cd para ele. E naturalmente ele está vazio. Então, mais um comando que a gente aprendeu. md, criar diretório. Quer dizer, md significa make directory. Tá? Então, com o make directory ele faz um diretório, cria o diretório. Estamos então no nosso tutorial cmd. Agora o seguinte, eu quero... beleza, aprendi a criar, aprendi a entrar no diretório e sair no diretório. Como é que eu apago um diretório? Simples. Vamos sair daqui. Vamos criar um novo diretório aqui, md teste. Então crio um diretório teste aqui dentro. E para eu apagar o teste, eu vou digitar agora o comando rd teste. Só que eu preciso que ele esteja vazio, tá? Se ele tiver algum arquivo, ele não vai aceitar. Vamos pegar um arquivo qualquer aqui. Deixa eu achar um arquivo que eu vou copiar aqui de algum lugar. Deixa eu ver se tem um temp aqui. Tá, tem algum arquivo antigo meu. Vamos usá-lo aqui. Então, tutorial temp, tutorial cmd. Tá. Vamos copiar ele para cá.
e vamos usar aqui no tutorial CMD. Poderia ter usado o prompt de comando, só usei ali o Explorer porque foi mais conveniente nesse caso aqui, tá? Mas poderia também ter feito. A gente vai fazer agora as operações. Então vamos dar o dir de novo. Então está aqui meu arquivo, reguladorzener.asc. Não importa que arquivo é esse, tá? Só para quem estiver interessado, isso aqui é um arquivo de circuito do LTSpice, de algum dos tutoriais que eu gravei. O segundo, beber um golinho d'água. Então ele é um arquivo de circuito, mas poderia ser qualquer arquivo, não tem problema nenhum. Bom, vamos supor que eu quero copiar esse arquivo. Vamos primeiro fazer um novo diretório de teste. Vou dar um dir. Então está mostrando o meu arquivo e o meu diretório. E eu quero copiar esse arquivo para dentro do diretório. Então é simples, copy. Vou dizer o nome do arquivo que eu quero copiar, reguladorzener.asc, e vou dizer o destino dele, teste. E foi. Então agora, se eu der um dir, eu vou continuar encontrando o meu regulador Zener, porque ele está no... Eu copiei ele, né, não movi, mas agora eu quero ver o conteúdo do teste. Até agora eu dei um dir apenas no meu diretório atual, mas eu posso dar um dir em teste, para mostrar o conteúdo que está dentro de teste. Então agora esse conteúdo que está aqui é o conteúdo, inclusive ele está mostrando aqui onde eu estou lendo, né? Pasta, se você tiver no Windows em inglês, ele vai dizer Directory of tutorial CMD /teste. E aqui dentro você vai encontrar o regulador zener.asc. Bom, o comando RD, se eu tentar fazer agora o RD do meu teste, eu desconfio que ele não vai funcionar. Beleza, ó, a pasta não está vazia. Tem muito tempo que eu não tento apagar um diretório por completo no prompt de comando. Antigamente era um comando chamado deltree test. Vamos ver se ele ainda funciona. Então beleza, hoje em dia não funciona mais assim, tá? A gente vai ter que procurar, vou ter que depois procurar qual o comando, mas não é complicado, é um pouco mais complicado hoje em dia, mas assim, raramente a gente vai precisar apagar um diretório dessa forma, e de qualquer forma a gente faz lá fora também. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte, vamos entrar aqui em teste, para mostrar para vocês. E aqui, como é que eu faço agora para apagar um arquivo aqui dentro? Para apagar um arquivo é o comando del, tá? Del eu apago um arquivo. Então vou dizer del e reguladorzener.asc. Beleza? E ele apagou meu arquivo. Agora se eu voltar para cá, eu posso dar o meu rd teste e novamente estou com o meu diretório apenas com arquivo sem o subdiretório teste. Vamos de novo, md teste, copy, já deve estar pegando, né? Então, ó, copy, regulador zener, teste. E a gente pode fazer de qualquer lugar, tá? Vamos supor que eu queira fazer, né, voltando aqui naquele meu diretório temp, vamos supor que eu queira pegar aqui, ó, esse regulador transistor.asc, tá? Vamos pegar ele. Então eu vou pegar, mas de que forma eu vou pegar? Agora eu vou usar aqueles atalhos, né, de ponto ponto. Vamos pegar o caminho absoluto primeiro. Então eu vou pegar copy e eu vou dizer que ele está onde? Eu vou dizer que ele está em contrabarra tutorial. Como é contrabarra, eu sei que é o D direto. Se tivesse um arquivo em C, dois pontos, eu teria que dizer C, dois pontos, contrabarra. Tá? Eu posso fazer assim, por exemplo, D, dois pontos, contrabarra, tutorial CMD, o tab funciona. Perdão, aqui não é tutorial, aqui é temp, contrabarra, regulador, transistor. Aqui vou apertar o tab duas vezes, ó, ele troca entre os arquivos. Então, ó, achei o arquivo que eu quero e vou copiar ele para dentro de teste. Tá? E aí eu vou copiar e agora vou dar um dir em teste. Estão lá os meus dois arquivos. Como é que a gente usa coringas? A gente pode usar, por exemplo, a gente pode dar um dir dentro de teste usando coringas. Contrabarra asterisco. Vamos supor que eu quero encontrar apenas arquivos que tenham o T. Estou procurando, por exemplo, alguma coisa parecida com transistor.
Então, asterisco substitui um conjunto, um ou mais caracteres, tá? Então, por exemplo, e no Windows não tem, tanto faz se é maiúsculo ou minúsculo, tá? Então eu posso colocar assim, tr asterisco, e ele vai dizer, olha só, ele retornou só o transistor porque ele casou o asterisco tr com asterisco, né? Então ele encontrou esse tr aqui na minha busca e não é case sensitive. Então eu consigo fazer dessa forma. Se eu quiser, isso serve não só para o dir, mas também para o del, para os outros comandos também, tá? Inclusive, se eu quiser apagar, por exemplo, todos os arquivos, eu posso usar del teste _, asterisco. E aí, tá me perguntando se eu tenho certeza? Sim. Tá? Porque como eu estou usando asterisco, ele sabe que vai ter bastante coisa apagada. E agora, se eu der um dir no teste, ele não tem mais nada. Vamos copiar novamente. Vamos lá. Vamos copiar novamente. Copy. Hora de usar um outro atalho. Se você usar seta para cima, ele vai repetindo nos últimos comandos. Então vamos supor que eu estou com este arquivo aqui que eu quero copiar para teste, mas eu não quero copiar só esse, eu quero copiar todos os regulador.asc, tá? Todos os arquivos desse tipo. Então você vê que ele copiou 2 arquivos e disse quais são: regulador transistor e o regulador Zener, tá? E aí ele copiou para o meu teste. Se eu der um dir teste, tá aqui ele novamente. Então, beleza, aprendemos. O último comando que falta aqui pra gente é o comando de mover, tá? Que é o seguinte, eu tenho aqui meu arquivo regulador Zener e o meu diretório de teste. O que eu posso fazer agora? Eu posso mover esse regulador Zener para dentro do meu diretório teste, por exemplo. Mas eu já tenho um lá, então eu teria que sobrescrever, mas eu posso designar um novo nome. Então eu posso dar um comando para mover move reguladorzener.asc. Eu vou colocar em teste, só que agora eu vou dizer um nome para ele, e vai ser reg.asc. Então, olha, um arquivo movido, agora eu vou dar um dir aqui, só tem a pasta teste. Se eu der vamos dar só um dir teste, tem o meu reg.asc, repara que, olha, esse número aqui, 688, é o tamanho dele, tá? São 688 bytes, e aqui 867 bytes. Tá? Repara que o tamanho desse arquivo e desse são o mesmo tamanho, porque na verdade eles têm o mesmo conteúdo. Perfeito. Agora deixa eu pegar move. Um segundo. Vou acertar aqui o teclado. Pronto. Então eu vou ter um move. Vou pegar de teste _, o meu regulador, o meu regulador zener.asc, e aí eu vou copiar para onde? Eu quero copiar para o diretório atual. Aí eu vou usar aquele ponto que eu usei, né? Ponto, que é o diretório atual. Então estou movendo o arquivo regulador Zener, que está dentro de teste, para o diretório atual. Agora se eu der um dir, voltei com o regulador Zener, e der um dir teste, eu tenho apenas o reg e o regulador transistor.asc. Beleza, cobrimos. Deixa eu ver se a gente fechou aqui todos os comandos. Então, vimos drives, arquivos, diretórios, caminho, a gente tem que ver o caminho, isso vai servir aqui para execução de programas. Comandos dir, cd, copy, move, del também pode ser o erase, tá? E o rename serve para a gente renomear os arquivos, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, pegar o meu rename reg.asc para reg2.asc. Não funciona mais com rename, então deve ser move. Tem muita coisa que eu estou lembrando do jeito antigo de fazer. reg2.asc. Não é isso que ele está fazendo, não. Porque eu estou no diretório errado. Ele tá certo. Eu que estou viajando na maionese aqui. Mas vamos lá. Rename está correto. Ele está dizendo aqui, o sistema, a gente tem que ler.
as mensagens de erro, é o que eu sempre falo e eu não estou fazendo agora. O sistema não pode encontrar o arquivo especificado. Esse arquivo aqui ele não está encontrando. Por quê? Porque não está aqui, ó. O arquivo que está no meu diretório é esse aqui. Eu tenho que vir aqui cd teste, né? Agora sim, eu posso dar um rename no meu... Ah, eu detonei... Não, peraí. Vamos lá. É isso aí. reg.asc. Pronto, nos achamos. Então eu vou pegar aqui rename reg.asc reg2.asc. Prontinho. Tá. Funciona. É o rename mesmo. Eu que viajei na maionese por um tempo aqui, já me recuperei, estamos de volta. Dir, tá lá meu reg2.asc. Tá, então rename, renomei um arquivo. Eu desconfio fortemente que o move também funciona, da mesma forma que no Linux. Né? No Linux a gente tem o mv, que serve para tanto diretório quanto arquivo. Ok. Beleza. Como é que a gente executa programas aqui? Porque, por exemplo, a gente pode querer executar nosso Lua, né? No curso de Lua. Eu tenho o interpretador Lua aqui para rodar. Lua é um comando. Vou apertar Ctrl C para sair do Lua. E o Lua, como é que... O Lua eu tive que instalar ele, né? Se você for no meu curso de Lua, vou colocar um link para você aqui se você quiser dar uma olhada. No processo de instalação, a gente vai instalar um executável no nosso computador, que não existia antes. E a partir daí ele passa a ficar disponível. Mas existe uma coisa que é extremamente importante da gente definir para poder ter os programas disponíveis, que é o path. Tá? Todo comando que a gente executa tem que estar disponível no path. Mas o que é o path? O path é um... Vamos dar aqui. Echo path. Tem que ser assim. Pronto. Eita! No Windows ele faz um pouco a mais do que a gente pede. Então acho que tem um comando path, que é um comando, pronto. Agora, olha só quanta coisa ele colocou. Mas vamos começar daqui no início, olha. Path, C2 pontos, contra Program Files, Common Files, Oracle, Java, Java Path. Quer dizer que eu tenho um Java instalado aqui e ele está usando esse cara. Mas ele tem um monte de coisa aqui. Eu não preciso disso tudo porque eu fui colocando bastante coisa, mas vamos ver se eu acho aqui uma coisa que é interessante aqui no meio. Vocês vão ver que até para mim está difícil achar isso aqui, mas em algum lugar aqui eu vou ter um Lua. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Deixa eu procurar. Fazer uma coisa? Deixa eu copiar isso aqui. Pronto, Ctrl F, Lua. Tá. Então aqui, ó, eu tenho algumas versões de Lua instaladas. Então eu tenho aqui, ó, esse cara aqui é o meu Lua. Deixa eu detonar tudo que está aqui para cima, porque eu só quero dar um exemplo para vocês. Tudo isso aqui que está para cima e tudo isso aqui que está até o Python 3.8 aqui, e detonar isso tudo que está para baixo para simplificar um pouco a nossa vida, tá? Então o que é o path? O path é uma string, tá? É um texto separado por ponto e vírgula. E cada elemento desses, separado por ponto e vírgula, é um diretório no nosso sistema de arquivos, onde o Windows vai procurar os executáveis. Então ele vai, quando eu digito Lua aqui, deixa eu dar CLS limpa a tela, tá? Então CLS limpa a tela. Então quando eu digito Lua aqui, o que ele faz? Ele vai pegar o path desde aquele primeiro, né, diretório que a gente viu lá e vai começar a procurar. Ele tenta no primeiro. Encontrou algum Lua lá? Mas que Lua? Que arquivo Lua? São arquivos que têm as seguintes extensões. Ou, normalmente, nas mais comuns, .exe, .vbs, .bat. Tá? Tem outras extensões também que servem, mas essas são as mais comuns, principalmente o .exe. No nosso caso, o nosso Lua é .exe. Tá? E então ele vai procurar. Consigo executar um Lua aqui? Vamos supor que, por exemplo, seja o Python primeiro. Vamos colocar ele na frente aqui. Então vamos supor que tem esse path. Então ele vai lá, ó, pgmin, Python 3.8. Beleza. Tem o Lua aqui? Não, beleza. Quem é o próximo? Lua, pgmin, Lua 5.1. Tem o Lua aqui? Tem.
Ok, se tem um Lua aqui, executa esse cara. E a partir daí ele vai, né, ter aqui o meu prompt de comando Lua. É o comando Lua sendo executado. É o meu programa Lua sendo executado. Beleza, tem que estar no path. Se não estiver no path, ele não funciona, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um exemplo do path que a gente vai precisar para executar um comandinho nosso. E como é que a gente configura para ter ele extra no path. Não é nada difícil. Perfeito. Então, sair novamente. Então, path, super importante. Path significa, tá? Para quem não domina inglês, path significa caminho, tá? E ele é uma variável de ambiente. Ele é uma variável de ambiente. O Windows tem outras variáveis de ambiente além do path, mas o path vai ser um dos importantes para a gente aqui. No nosso caso aqui vai ser o principal para a nossa explicação aqui. Então, ok, encontrei Lua, consegui executá-lo, né? Como você viu no meu prompt, eu consegui também executar Python aqui, tá? Por quê? Porque ele também está no path, tá? E eu também tenho Lua 5.3. Então, todos os comandos que eu instalei, tá? Ou o próprio comando, quando se instala, ele dá um jeito de configurar o path para a gente, ou então a gente tem que manualmente configurar o path dele, tá? Perfeito. Então, para a execução de comandos, a gente tem o nosso programa. O programa tem que estar em algum lugar no path para ser executado, senão ele não vai rolar. Vamos supor o seguinte, que a gente quer executar vamos ver se funciona. Vamos supor que eu digite blá. Né? Blá não reconhecido como um comando interno ou externo, um programa operável ou arquivo em lotes. Comando interno ou externo, por exemplo, esses comandos cd, dir, são comandos internos. Tá? Agora eu esqueci a distinção exata entre comando interno e externo, são coisas do sistema operacional. Tem comandos que são um pouco mais alto nível, que são chamados de comandos externos, que não são os originais do sistema operacional. cd, dir, copy, move, tudo são comandos internos. Eu agora esqueci um exemplo de comando externo, tá? Mas tem pouca diferença para a gente agora. Programa operável é, por exemplo, um .exe, tá? É um programa que a gente compila ele usando C, C++, Haskell, outras linguagens que geram um binário para a gente executar, tá? E um arquivo em lotes é o .bat. Esse a gente vai ver daqui a pouquinho, porque ele é muito útil para a gente, tá? O VBS é um tipo de arquivo em lote, mas ele é diferente. Ele usa VBScript, mas no Windows ele funciona. Então tá, temos aqui, e normalmente o VBS também ele vai ser rodado no Explorer, né? A gente vai dar duplo clique e ele vai executar para a gente. Beleza. Então a gente consegue executar comandos e os comandos, né? Normalmente tem aqui nosso prompt, isso aqui já devo ter falado, né? Agora eu esqueci. Mas enfim, esse aqui é o nosso prompt, essa parte inicial, e depois do prompt a gente digita o comando com os argumentos do comando, né? Então, por exemplo, o nosso comando aqui, por exemplo, é o dir, e o argumento dele é o diretório. Deixa eu dar um cd ponto, né? O meu ponto é o meu argumento, subi um nível, e agora se eu der um dir teste, meu teste é o argumento, tá? E executei aqui. Se eu chamar lua, né, com algum script, né, teste.lua, ele não vai achar, o lua executa, mas ele não vai achar o arquivo, então ele vai dar um erro aqui, mas eu passei um argumento para ele. Tá. Em comandos, por exemplo, interpretadores que são interativos, né, outros programas que são interativos, como Lua ou Python, né, a gente entra nele digitando Lua aqui no Command Prompt, e para sair a gente aperta Ctrl C no caso do Lua. No caso do Python, né, é o Ctrl Z Enter, e a gente sai dele. Tá? Tem outras maneiras de saírem, mas a gente tem essas teclas de atalho. Normalmente o Ctrl C é quando a gente quer sair de um programa, forçar a saída. A maioria dos casos é o Ctrl C, só o Python, que é uma exceção, que é o Ctrl Z mais o Enter.
Tá? Mas a gente tem que ver, alguns são Ctrl D, enfim, depende, mas a grande maioria é Ctrl C que a gente faz. Ok, aí a gente tem todos esses comandos, mas assim, agora a gente quer salvar esses comandos para fazer algo útil para a gente. Vamos supor o seguinte, eu quero pegar agora e quero que quando tiver aqui um arquivo chamado regulador Zener nessa pasta, ou né, algo parecido, vamos supor que eu queira copiá-lo para a minha pasta teste, para fazer um backup, sei lá. Eu quero fazer isso de alguma forma. E eu quero fazer isso com uma certa regularidade, eu não quero ter que ficar lembrando do meu comando e repetindo. Eu posso muito bem criar um arquivo e com esse arquivo repetir esse comando sempre que eu precisar. Então eu posso vir aqui, por exemplo, detonar esse meu path aqui que eu não vou precisar para nada, fechar esse cara aqui, vir no meu Explorer e eu vou aqui, por exemplo, no meu tutorial CMD, eu vou vir aqui criar um arquivo, novo arquivo de texto, e eu vou dizer que ele é copiar zener.bat, BAT. O que é esse bat? Não é morcego, embora morcego seja exatamente bat em inglês. O bat vem de batch, B-A-T-C-H, e batch significa lote. Então, lote quer dizer um conjunto de comandos, tá? São comandos em lote que a gente vai executar, e aí a Microsoft abreviou como .bat, como .bat. E aqui eu posso digitar meus comandos. Eu posso vir aqui, por exemplo, dar um cd teste e posso dar um dir. E vamos ver o que esse cara faz. Então eu venho aqui agora, né? Vou dar um dir aqui, tá lá o meu copiar Zener, e basta eu vir aqui e escrever copiar Zener. Posso até ignorar a extensão, né? E repara, sempre o meu diretório atual no Windows, o meu diretório atual sempre está no path. Quer dizer, eu sempre consigo executar algo que está no meu diretório atual. Então eu vou, repara, eu digitei copiar Zener, ele mostrou aqui cd teste, porque ele ecoa o comando que está aqui. Então ele deu cd teste, ele executou o dir, porque ele ecoou o dir, e depois ele listou a saída do dir. E repara que o meu diretório final é o teste, então eu fiquei no teste. Tá? Então ele entrou no teste e lá ficou. Eu posso querer depois sair. Então ele agora vai... claro, eu tenho que voltar um nível. Agora eu posso fazer novamente. Então repara, ele executei o copiar Zener, ele ecoou o cd teste, ecoou o dir, executou o dir, mostrou a saída e depois ecoou o cd ponto que está aqui. Mas e aí, se eu quiser que ele não ecoe a saída, tem como? Sim, tem como. Vou aqui e digito echo off. Na verdade aqui @echo off. Com isso ele vai executar apenas o comando que a gente quer sem ecoar a saída. Então aqui eu digitei copiar Zener e ele só me deu a saída do dir sem ecoar os comandos, o que é mais limpo para a maioria dos casos. Então aqui eu consigo, né, pegar os meus comandos e digitar. Eu posso muito bem agora vir aqui e copiar de fato, né? A gente tem condicional, dá para fazer miséria com o .bat, dá para fazer muita coisa. Normalmente, se você sabe Lua, se você sabe Python, você vai preferir fazer em Lua ou em Python ou em outra língua, ou JavaScript, tem como também executar JavaScript com Node, né? Ou outras linguagens de programação também. Normalmente você vai preferir do que usar BAT, mas é uma alternativa e às vezes é até interessante, tá? Mas dá para fazer if, for, dá para fazer um monte de coisa. Aqui a gente vai fazer coisas simples. Então eu vou fazer o que? Eu vou pegar, vamos olhar aqui meu diretório, eu tenho meu regulador Zener, eu quero, se eu tiver esse cara, copiar ele. Então, se eu tiver, eu quero simplesmente pegar move, vou dar um copy só para a gente fazer um copy, inclusive o nome é copiar, copy, regulador Z asterisco, tá? Vou usar até o asterisco aqui, para
teste. Então ele vai copiar para um diretório, para um subdiretório da pasta atual chamado teste. Tá? E aí ele vai só fazer isso, só um copy e pronto. Então agora, em vez de eu ter que digitar o comando, eu posso simplesmente dar um copiar Zener. Se eu colocar o ponto baixo também não tem problema. E ele copiou. Então agora eu dou um dir. Está aqui meu regulador Zener e dou um dir teste. Também tem o meu regulador Zener. E vamos supor que agora eu quero, vamos apagar aqui, vamos dar um del no teste, contra barra, regulador zener.asc, tá? E agora vamos supor o seguinte, além de copiar o teste, o regulador Zener, eu quero dar um del em teste contra barra reg, deixa eu ver aqui, reg2 asterisco. Então, além de eu copiar o Zener, eu vou apagar aquele outro cara. Então, vamos lá. É só eu dar um copiar Zener. Então, ele fez. E vamos dar agora um dir em teste. E lá está apagado o arquivo. Ele copiou para cá para dentro e apagou o outro. Muito bom. Vamos ver aqui o que falta para a gente. Então, ó, arquivos em lote, a gente pode colocar um monte de coisa no ponto .bat, tá? Uma coisa que eu uso muito, por exemplo, é para iniciar um comando Lua. Vamos supor o seguinte, eu fiz um script Lua ou em Python, né, que pensar aqui num comandinho legal para a gente fazer rápido. Pensar em alguma coisa que, sei lá, vamos criar um Lua aqui. Ah, já sei. Vamos fazer uma coisa simples com strings, uma coisa boba mesmo. Então vamos fazer aqui a teste.lua, tá? E a única coisa que o meu teste.lua vai fazer, vamos abri-lo aqui nos Faz++. A única coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar uma string s igual a teste e o que eu vou fazer é dar um print no meu s com uma interrogação. Na verdade, não assim, eu vou pegar... Deixa eu pegar o argumento. Então, vou dizer que o meu arg, vamos dar args igual a ponto. E aí eu vou dar um print no meu args1, que é o meu primeiro argumento. E eu vou só printar ele com as aspas, né, com a exclamação em volta. Então, essa é a ideia. Eu vou passar um argumento para o meu arquivo Lua, então normalmente eu vou chamar ele como Lua teste.lua. Eu estou no diretório errado? Não, teste.lua, tá. Então, Lua teste.lua. E o que aconteceu aqui? Ele está tentando concatenar com new. Por quê? Porque o meu args... Porque eu não passei nada? Tá lá. Então quando eu passei ERT, ele... É porque quando eu não passei argumento, ele naturalmente deu vazio aqui. O que eu posso fazer é só colocar aqui um OR new. Pronto. Vamos ver se isso aqui agora funciona sem argumento. E ele faz o meu new aqui, né? Mas repara, eu tenho que chamar Lua, né? Lua e o meu texto aqui. Normalmente, quando eu quero entregar esse programa, em muitos casos eu não quero ter que digitar esse Lua na frente. Eu quero precisar chamar meu comando sem a necessidade do Lua. Então eu posso criar um arquivo bat para isso. Eu posso vir aqui e criar o meu arquivo bat. Novo arquivo de texto, que vai ser exclamação, vou chamar de exclama.bat. Sim, alterar, e agora eu vou abrir com o Notepad++. Então meu exclama.bat vai fazer o quê? Eu vou dar um arroba
echo off, para ele não mostrar, não ecoar os comandos, e vou chamar lua, exatamente o que eu chamei ali, né? Lua teste.lua, passando o meu argumento. E aí o meu argumento é %1, assim. E agora aqui no meu... Aqui, em vez de agora chamar assim, eu vou chamar exclama texto, teste, tanto faz. Então repara, ficou mais simples, né? Em vez de ter que digitar lua, teste.lua, texto, se você estiver fazendo assim, estiver já familiarizado com lua e estiver desenvolvendo e tal, até o seu sistema, né, for assim, existe no Python, por exemplo, muito comum você chamar Python, caps lock, Python -m, algum módulo que você instalou, e usar os argumentos aqui, né? É muito comum fazer isso. Mas, e aí ele executa o cara normal. Tá? Mas se você quiser deixar mais transparente para o usuário, você pode criar um batchzinho aqui que faz isso. E com isso a gente tem um arquivo, né, que executa um comando lua e aí faz para a gente aqui e mostra aqui para a gente o resultado. Uma coisa que pode ser interessante, que a última parte aqui do tutorial de hoje, é que a gente pode querer fazer com que a nossa saída não vá para a tela de comando, mas sim que vá para um arquivo, por exemplo. Isso é perfeitamente possível de fazer. Basta a gente redirecionar a saída do comando. Então vou usar aqui o exclama, vou chamar aqui, se eu quiser passar uma frase eu posso passar entre aspas, tá? Este é meu teste. Estou usando H porque o encoding aqui no meu terminal não vai ficar muito bonito. E aí eu uso um sinal de maior que e redirecionando para exclama.txt. Então repara que ele não deu saída nenhuma aqui e que se a gente agora der um dir, eu tenho um exclama.txt. Se a gente quiser ver o conteúdo dele, eu posso dar um type exclama.txt e ele mostra o conteúdo. Opa, exclama.bat, mas você pegou o ponto, né? Ele aqui mostrou o conteúdo do exclama.bat, vou dar um exclama.txt, que é exatamente aqui, ó. Este é meu teste. Para quem vem do Linux, o type é quase que um equivalente do cat, só que o cat é um pouco mais baixo nível, eu diria. O cat você pode até copiar HDs usando só cat. Mas o type eu já não diria a mesma coisa, não tenho certeza, teria que estudar mais. Meus amigos, eu acho que é isso. A ideia aqui era ter um basicão de command prompt para vocês. A gente está com quase já 1 hora aqui, 50 minutos praticamente de vídeo, mas eu espero que eu tenha coberto os principais pontos e que isso não seja mais uma dúvida, tá? Para que esse tutorial aqui cubra as necessidades básicas da gente usar com o command prompt do Windows. Talvez uma última nota é o seguinte, eu tenho gostado muito de usar um cara mais avançado que é o Commander. Deixa eu abrir ele aqui. Então o Commander, vocês procurem depois CMDR no Google e ele abre esse cara aqui, tá? Vocês devem ter visto eu já usando ls, né, mv, esses comandos no prompt de comando. No caso do Commander, o Commander você vê que ele tem cor, né? Ele é bem parecido, ele traz muitas coisas do Bash, do Unix para cá. Já tem integração com Git, né, para quem quer fazer versionamento de código. Né, ele mostra o asterisco aqui dizendo quais são os executáveis, né, os meus executáveis aqui básicos que eu tenho, né, de teste. Enfim, é uma ferramenta muito legal que permite a gente fazer dividir aqui em vários prompts aqui, né? Então, esse cara me lembra muito o Terminator que a gente usa no Linux. Mas é bem legal aqui o Commander e, enfim, não vai ficar no escopo de hoje, só estou dando a dica de que vocês podem também usá-lo, que ele é bem interessante e mais poderoso que o CMD. PowerShell é a versão mais atual do prompt de comando. Eu normalmente não uso PowerShell, acho ele um pouco mais complicado, não me dediquei a estudá-lo, mas é outra opção. Tem mais recursos, mas ao mesmo tempo bastante complicação. Na minha opinião, eu tento ficar no máximo
né, entre esse aqui que é bem simples, tá, e o Commander, que ele é mais poderoso e me dá bastante funcionalidade, tá bom? Galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, dá aquela curtida, tá? E se vocês têm acompanhado o trabalho e estão gostando, se inscreve no canal que a gente vai estar sempre colocando mais coisas de tecnologia, tá? E programação para vocês, para todo mundo ficar fera e casca grossa, tá bom? Um abraço, pessoal, até a próxima.